Oi, o que vocês querem aprender hoje? Qual é o conteúdo que vocês querem aprender? O que vocês gostam de fazer? Quando vocês gostam de estudar? Olha quanta pergunta eu fiz, não é? Mas sabe por quê? Porque nós vamos estudar os pronomes interrogativos, as palavras que fazem perguntas. E se acaso vocês encontrassem com um cientista de verdade, aquele que tem carteirinha, tudo, crachazinho, que pergunta vocês fariam para eles? Quais são as perguntas que vocês fariam? Pensem aí, anotem e eu quero escutar na aula. O que as perguntas têm em comum, além do ponto de interrogação lá no final? É aquela palavrinha lá na frente. O que você faz? Quando? Como? Onde? Certo? Essas são o que a gente tem em comum. É a palavra que indica a pergunta. Vai chover? Será que vai chover? Sim, porque Porque sempre nunca choveu aqui, né? Porque sempre nunca choveu. É complicado, né? Fica sempre seca tudo. Agora a produção, deixa eu explicar para os alunos agora, tá bom? Tá, o que chove? Vocês viram? Será que vai chover? Aí outra pergunta. Então, olha só, depois que vocês fizerem as perguntas aqui, eu quero que vocês circulem os pronomes que tem perguntas. Se tiver o que, quando, como, tá? Circule. Na C, olha só, circule o início das perguntas na resposta dada ao item A. Qual dessas que tem lá? Ó, qual ou quais? Quando? Onde? Cadê? Cadê meu tênis, mãe? Cadê a borracha? Por que você não fez a tarefa? O que aconteceu? Como aconteceu? Quem fez isso? Será que tem alguns desses aí nas suas perguntas? Se tiver, vocês circulam. Estes aqui, pessoal, importantíssimo, importantíssimo. Circulem, pintem, coloquem adesivos. Esses são os nossos pronomes interrogativos, ok? Então, vamos aqui, ó. Quantos morangos você quer? Pergunta. E aqui tá o pontinho de interrogação no final, que é importante. Se não tiver, ele se torna uma pergunta indireta. Qual é o pronome interrogativo que o pai está pedindo para ela? É a palavra quantos. Isso é um pronome interrogativo. Se você fosse contar essa cena para alguém, né? A gente ia falar assim, olha, o pai perguntou para ela quantos morangos ela queria. A gente vai fazer pergunta também? Não, a gente só vai repassar a informação. A gente vai fazer uma fofoquinha do bem aí. O pai pergunta à filha quantos morangos ela quer, ó. Quantos ainda tá aqui, mas nem por isso tem o ponto de interrogação, ok? Só vai ter o ponto de interrogação quando a gente fizer a pergunta direto para quem a gente quer perguntar. Combinado? A palavra que você usou para completar é igual à do pronome interrogativo? Sim, claro, porque continua querendo saber a quantidade de morangos, né? Então, ó, sempre que for uma pergunta direta, eu quero perguntar para alguém de vocês. Quem é que fez todas as tarefas? Quem é que fez todas as tarefas? Eu quero saber quem é que fez as tarefas. É diferente, tá? Se eu fizer uma pergunta direto para quem eu quero perguntar, ponto de interrogação. Se eu não fizer meio geralzão, para as nuvens, para as estrelas, aí não vai ter ponto de interrogação. Aqui embaixo na 19, a gente vai circular quais são os pronomes que fazem perguntas. Quais são? Quem chegou ontem? Quando vamos ao cinema? Não sei qual filme assistir. Por que você está cansado? A minha amiga não sabe qual caderno escolher. Não é pergunta, porque a gente não está perguntando para ela qual ela quer. A repórter perguntou quantas medalhas a equipe ganhou. Ela não perguntou para mim, a repórter perguntou lá para a equipe. Então, indireto. Na 20, complete cada uma das frases com os pronomes interrogativos adequados. Olha só. Aqui sabe nadar. Quem sabe nadar? Quantos aqui sabe? Não dá. Onde sabe nadar? Não dá. Por que aqui sabe nadar?
Qual aqui sabe nadar? Não dá, né? É só o quem. Qual desses brinquedos é seu? Por que desses brinquedos é seu? Quanto de... Não dá, só cabe qual aqui. Vocês viram que não é qualquer pronome? Tem o pronome certinho? Ele perguntou quais eram meus filmes. Quantos animais vivem no zoológico? De quanto você precisa para comprar verduras? Quero saber onde você mora. Cadê as folhas que estavam aqui? Por que você está tão feliz? Vou perguntar à professora quando. Como se escreve seu nome? O que você gosta de comer? Vocês viram que essas são usados os pronomes interrogativos? A 21 não precisa fazer. A gente vai agora... Desculpa. A 22. Esse aqui não dá porque a gente teria que fazer em grupo. Então, esse aqui deixa, tá? Vamos aqui para 23. A cientista está lendo perguntas feitas a ela. Que perguntas são essas? Considere as respostas para fazer as perguntas. Então, aqui ele tem uma resposta. Então, vamos pensar numa pergunta. Como funciona esse objeto? Ele funciona por meio de uma agulha magnetizada que gira sobre uma haste. Qual elemento que é esse? O que é que ela está descrevendo aí? Alguém sabe me dizer o que é isso? Ele é usado quando precisamos nos localizar ou saber que direção seguir. Vamos pensar que pergunta ela respondeu então. Quando ele é usado? Para que ele é usado? Em qual momento nós o usamos? Ele é importante porque ajuda muitas pessoas a se localizar, como os pilotos de avião, capitães de navio. Por que ele é importante? Para quem ele é importante? Viu? Não é só essa pergunta, outras perguntas também podem ser. Qual é o objeto? Pulei ali, mas eu acho que vocês já sabem. Agora, uma pausazinha bem pequenininha para a gente relembrar um pouquinho do G e do J, que de vez em quando tem o mesmo som, não é? Segredos do texto, ganhou, reagiu, objeto, mágico. Nossa, quanta palavra parecida. Gilbert, magnete. De novo aqui, genial. Olha só quantas vezes ele parece igual, mas não é sempre igual. Leia as palavras destacadas em voz alta e preste atenção no som apresentado pelo G e J. Objeto, genial. É igual ou é diferente? Objeto, genial. É igual. Vai ser diferente se eu falar Gilbert, não é? Porque não é Gilberto, é Gilbert. Então, objeto e Gil, aí seria. Mas nesse aqui, objeto e genial, objeto, genial, o som é igual. Agora vamos ver. Geladeira e não giladeira. Gorjeta é quando a gente passa alguém na rua e a gente dá uma gorjeta, ou dá uma gorjeta pro garçom. Alguém na rua é esmola, desculpa. Uma gorjeta, alguém trabalha, vem entregador de pizza, entrega para você com maior educação, você dá uma gorjeta para ele. Relógio, giló, laje, canjica, ok? Todos os mesmos sons. Geladeira, canjica, gorjeta, laje, relógio, giló. Todos os sons são iguais. Como saber quando colocar G ou J? Lembra que nós já fizemos quando termina com Gio, vai ser quando as palavras forem de origem indígena, né, ou de origem africana, vai ser com J, tá? E quando elas vêm sempre com E ou com I, se for A ou O, vai mudar o som, certo? Gibi, giló, gelo, jejum. Quando elas forem seguidas de I ou E, a gente vai ter que pensar muito na palavra e lembrar das palavras que a gente lê. Vocês leem bastante? Ou vocês estão lendo pouquinho? Eu espero que estejam lendo bastante, porque quanto mais a gente lê, mais palavras nós aprendemos. Ok? Então vamos ver aqui. Laranja.
Se laranja é com J, laranjeira com J. Se massagem é com G, massagista, G. Se nojo é com J, nojeira também. Se gesso é com G, engessar o braço, a perna, também vai ser com G. Se loja é com J, lojista, J. Se gelo é com G, geladeira é com G também. Ok, fácil, facinho, né? Vocês estão vendo as respostas? Saber como se escreve as palavras originais te ajudou a escrever a palavra derivada corretamente? Olha, é o mesmo conteúdo. Quando a gente tem uma palavra original, a outra vai seguir o mesmo rumo. Ela não vai ficar mudando de rumo, tá? De letra. Pode ser que uma ou outra mude, mas não assim desse jeito. Se a gente transformar essas palavras que nós fizemos agora no diminutivo. Laranja, laranjinha. Massagem, massagenzinha. Nojo, nojinho. Gesso, gessinho. Loja, lojinha. Gelo, gelinho. Tem que conhecer as palavras, tá? Quando a palavra original tem J, a derivada também tem J. Quando a palavra original tem G, a derivada também tem G, certo? Agora, olha só. Viagem, personagem, origem, vertigem, ferrugem, penugem. Pinte de vermelho as que terminam com agem, agem, agem. De verde as que terminam com igem, igem, igem. E de azul as que terminam com ugem, ugem. Elas são escritas com que? G ou J? Com G. É só olhar aqui e prestar atenção. Ó, são escritas com G. Então, sempre que for agem, ugem, igem, vai ser com G. Vamos ver outras palavras. Antiferrugem, G. Fuligem, G. Miragem, corrigem, homenagem, rugem. Por que vai ser sempre com G? Porque todas as palavras que terminam com agem, igem, ugem, vai ser com G. Sempre. Sempre, 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 tá? Olha, ele tá falando aqui. As palavras que terminam com agem, igem, ugem, escrevem com a letra G. Concorda? Eu concordo. Eu espero que vocês também aí. Vamos ver as 29. Canjica, biju, jiboia, jerico, jiló, berinjela, jerimum e acarajé. Essas palavras têm origem o quê? Indígena ou africana? Indígena, tá? Canjica, também tem um pezinho aí na África, biju também. Mas a jiboia, o jerico, o jiló, a berinjela, o jerimum e a acarajé são de origem africanas e indígenas, ok? Exercício 30, exercício 81, até a prof já está passando a idade. Nem todas as palavras do português seguem uma regra, a gente percebeu, né? Portanto, às vezes a gente tem que usar o dicionário para descobrirmos como elas são escritas. Com um colega, pesquise como se escreve as palavras a seguir e complete com G ou J. Então, vocês façam a 30 e nós vamos fazer. O jogo da memória não vai dar tempo para a gente fazer agora, mas quem sabe eu espero a gente possa fazer em outro momento, tá? Exercício do Para Casa, página 84. Você tem uma reportagem publicada na Ciência Hoje para Crianças, a prof já falou desse site, né, dessa revista, e que começa assim. Entregues pelo voo. Você sabe dizer qual é a espécie de um inseto só de olhar para ele? Algumas são velhas conhecidas, como o Aedes aegypti. Qual que é esse? Mosquito da dengue, né? O mosquito que tem longas patas e listras brancas, famoso por ser o transmissor da dengue. Mas a verdade é que identificar espécies diferentes apenas com a visão dá um trabalho danado, em especial com elas zanzando o tempo todo de lá para cá, né? Às vezes a gente fica, não consegue. Pesquisadores do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo descobriram um jeito para lá de eficiente e engenhoso de identificar a espécie de um inseto apenas pelo movimento que ele faz com as asas.
O sistema desenvolvido pelos cientistas é capaz de reconhecer até o sexo do inseto? Só pelo bater de asas? Vamos ver. Como funciona isso daí? Diferentes espécies de insetos movimentam as asas em frequências diferentes. Um inseto grande, como uma borboleta, bate as asas mais lentamente. Já um inseto menor faz isso com mais velocidade. Já uma série de fatores que influenciam esses movimentos. Às vezes o peso, o tamanho, né? Para onde ele está indo. Quem fez isso foi Gustavo Batista, cientista da computação que participou da pesquisa. Mas como o novo projeto foi desenvolvido? Vamos pôr o nome aqui. Primeiro, os cientistas montaram um aparelho para reconhecer o movimento das asas do inseto. A espécie desejada era colocada para voar dentro da caixa e um sensor óptico captava as perturbações que o bater das asas provocava. O número de vezes que o inseto bate asas durante um determinado tempo, ou seja, a frequência do bater das asas, foi guardada em um banco de dados. O computador ficou lá contando quantas vezes o coitado do inseto bateu asas. Essa frequência que ficou arquivada no banco de dados, quando executada como áudio por um computador, é produzido um próprio zumbido característico do voo do inseto. Sabe? Porque o inseto fica zum. A diferença é que, com a captação pelo sensor, conseguimos eliminar o ruído sonoro externo que poderia atrapalhar tanto a catalogação dos sinais quanto o reconhecimento das espécies. Por isso que ficou dentro de uma caixa fechadinha, para não pegar o som da TV, do vizinho cortando grama, do pai lá fazendo a barba, da mãe usando secador. Então, para não ter esse problema, eles põem dentro de uma caixinha. Segundo o pesquisador, uma forma de usar essa tecnologia seria criar armadilhas que podem capturar e identificar que tipo de inseto existem em um determinado local, como na nossa casa ou uma plantação do campo. Assim, a população pode descobrir que medidas devem ser tomadas para se livrar dos insetos que podem trazer algum tipo de doença, como a própria dengue. Bom, como eu não posso comprar uma caixinha dessa e nem prender o inseto lá dentro, por enquanto eu vou ficar só de olho nele. Agora aqui, encontre no texto as palavras que você não sabe o significado. Se tiver alguma, vocês vão olhar, procurar no computador, no Google, no dicionário e vai escrever aqui. B. Os pesquisadores de quais órgãos são os responsáveis pela descoberta? Quem foi? Quais são? Volta lá em cima que está ali escrito. Quem é Gustavo Batista? A prof. leu ali. Ele é um dos pesquisadores que participaram desse estudo. De acordo com o texto, o que é frequência do bater das asas? É o número de vezes que o bichinho bate as asas. Como os pesquisadores catalogam os insetos presentes no ambiente? Como que eles fazem isso? Pelo número de batimento de asas, pelo seu tamanho, como as borboletas. Como o método foi desenvolvido? Como que foi? Eles pegaram uma caixinha, essa parte ali que vocês vão contar. E qual é o benefício dessa pesquisa para a população? Porque se a gente conseguir prestar atenção no zumbido, a gente vai conseguir identificar que bichinho que é. Nós já sabemos quando vem um pernilongo zumbi, quando a gente está dormindo, né? E não desiste nunca, né? Você bate daqui, assopra de lá, empurra para cá e aquele bichinho fica ali nas nossas orelhas. Então, seria bom poder dormir sem um zumbido. Agora 2. Leia o trecho, é um pedacinho do texto, mais uma vez e responda. Os pesquisadores do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, no entanto, descobriram um jeito para lá de eficiente e engenhoso de identificar a espécie de um inseto apenas pelo movimento que ele faz com as asas. O sistema desenvolvido pelos cientistas é capaz de reconhecer até o sexo do inseto. A que termo ele se refere quando ele destaca a palavra ele? Quem ele faz com as asas? O cientista? A universidade? O inseto? Quem é? Quem é o ele? O ele faz referência a qual palavra? Podemos dizer que o autor do texto dá pistas de que aprovou o sistema desenvolvido
Vocês acham que sim? Eu acho que sim. Ele não fala nada de ruim no texto, né? O texto conta sobre algo muito engenhoso até, né? Ele usa pra lá de engenhoso e muito eficiente. Ele faz isso. Aqui vocês vão precisar copiar a tabela, respondam na tabela qual é o título do texto. Para que o texto serve? Se ele é um texto científico, para informar a gente de novas pesquisas. Qual é o assunto do texto? Falar de como descobrir os bichinhos pelo bater das asas. Quando que ele foi publicado? Qual é o meio de comunicação? Quer dizer, qual é foi a revista? Foi um site? Qual que é? A linguagem do texto é quanto? É formal, bem certinho, ou ela é informal? Tem gírias aí? Tem gírias? Um pouquinho, ele fica entre meio termo. 4. Escreva no seu caderno 2 palavras derivadas de cada palavra da tabela a seguir. Amor, quero 2, pode puxar do ladinho aqui, ó. Amor, amoroso, amoreco. Humano, humanidade, humanizar, desumano. Ferro, ferreiro. Ferroso, ferradura. Boi, boiada, boiadeiro. Contente, descontente. Contentamento, descontentamento. Livro, livrinho, livreto, livraria. Quero só 2 de cada. Quem conseguir mais, vai ser bacana. Forme palavras derivadas utilizando os sufixos a seguir quando forem pertinentes. Vamos lá. Martelo. Goiaba. Criança. Dá para formar? Se der, vocês escrevam aí todos os que vocês conseguirem juntar. Goiabada, goiabeira, goiabinha. Criança, criançada, crianceira, criancice, criancinha. Martelo, martelada, marteleira, martelice, martelinho. Ah, martelinho dá. Ok, então vocês vão ver o que dá para fazer. Transforme as palavras abaixo usando afixos, coisas que vêm antes ou depois, qualquer uma delas. Por exemplo, paciente, impaciente, pacientemente, amiga, inimiga, amiguíssima. Contente, descontente, contentamento. Ver, rever. Não sei outra. Fazer, desfazer, refazer. Macio, amaciar. Reler, entristecer. E se vocês conseguirem outras, eu quero saber, tá? Aqui não precisa copiar, eu quero que vocês marquem aí os pronomes que vocês encontraram. Gostaria de saber onde a Maria foi. Meus tios foram ao mercado hoje pela manhã, tá fazendo uma pergunta? Não tá, né? Só tô falando que o tio foi no mercado. Quando você vai trazer meus livros? Quanto é o preço do ingresso? Na 8, vocês vão colocar aqui dentro, aqui do ladinho, o pronome que cabe aqui. Qual dos seus amigos? Quantos dos seus amigos estuda na minha? Quantos não dá, né? Então tem que ser qual. Quantos peixes há no aquário? Então vão fazer aqui os pronomes. A 9, vocês vão fazer se é G ou J. Aí chegamos no ponto de chegar, que é tudo que a gente estudou até agora. Aqui, ó, vocês vão ler qual dessas, olha, assinale a afirmação correta de acordo com o que você aprendeu neste capítulo sobre texto didático. Lembra que o texto didático é aquele texto que geralmente a gente usa na escola, mas não é só na escola, que serve para ensinar, que serve para repassar algum conhecimento. Então, ele tem uma linguagem formal, ele costuma ser bem claro, né, de fácil entendimento, as palavras costumam ser fáceis. Às vezes tem alguma nova lá, mas a gente pesquisa e fica sabendo, tá? Então, a gente pode falar que o texto didático tem objetivos comerciais. Vocês acham que os textos que a gente lê aqui, ele é para vender alguma coisa? O texto didático tem objetivo lúdico, quer dizer, para contar uma piada? Para isso que a gente lê texto didático? O texto didático tem objetivo pedagógico e é destinado à aprendizagem? Sim!
O texto didático tem como objetivo promover uma narrativa fantasiosa? Os Três Porquinhos, por exemplo? Não, né? Vamos ver. Aqui na 4, vocês têm palavras em negrito, que é essa cor escura mais forte, que por isso que a gente chama negrito. E esse negrito tá escrito papelaria. Qual é a palavra original de papelaria? Ela surgiu a partir de qual palavra? Olaria? Pedalaria? Não, surgiu de papel, papelaria. E marinheiro? Marinha. E terreiro? Leitura. Risonho. Admirável. Então, vocês vão colocar aqui nas linhas ao lado qual que é a palavra original. Facinho. Aqui vocês vão fazer perguntas, imaginando uma história, tá? Então, imaginem histórias aí, fazendo perguntas. Tá? Beleza? Escreva o nome das coisas para saber se é com G ou com J e a gente vai corrigir em sala. Ok? Agora, o que segue aqui embaixo, esse não é para fazer. Aqui embaixo, na hora de praticar, é a atividade avaliativa de vocês. Vocês vão fazer igual fizeram em ciências. Vão abrir uma página lá da plataforma, já vai estar prontinho para vocês, onde vocês vão responder as perguntas daqui. Combinado? Essa é a atividade avaliativa de português e vale 100 pontinhos. Nos vemos na aula. Beijo, amo vocês.